Olá galerinha, Solange Sol passando por aqui para dar um oi e para deixar uma dica literária. É o livro Longa Pétala de Mar, da Isabelle Allende, que é uma escritora muito bacana. Eu nunca tinha lido nenhum livro dela, mas eu achei interessante o título e a resenha, porque eu gosto de livros, né, de romance, principalmente romance de guerra, né? Romance regional, romance de guerra. E esse livro, ele sai daquele clichê da Segunda Guerra Mundial, que a gente já está tão acostumado a ler, e ele começa justamente lá na Revolução Espanhola, quando Francisco Franco, né, ele instaura o regime, né, e ele começa a perseguir as pessoas. O casal principal, né, se conhece de uma maneira bem aleatória, né? O rapaz, ele é cunhado da personagem, né, que depois vai ser o grande amor da vida dele. Então, ele tem a missão de proteger a cunhada e o sobrinho após saber que o irmão morreu em combate, né? Então ele acaba fazendo de tudo para proteger essa cunhada e esse sobrinho, inclusive casando-se com ela para poder fugir da Espanha e buscar refúgio seguro lá no Chile, né? Ele consegue um meio para levar essa mulher e o sobrinho, mas o Pablo Neruda, que é quem está arrumando esse meio, ele fala que só vai levar a família, né? E ele é sozinho, ele é solteiro, então ele não poderia ir junto com ela. E ela não quer deixar o país sem ele. Então ele acaba casando com ela no civil para poder embarcar no navio com essa mulher. Ele é médico, né? Ele na época era só enfermeiro, mas ele acaba se tornando médico na guerra, de tanto ajudar as pessoas, conviver com outros médicos, e acaba indo para o Chile, validando o diploma dele, fazendo uma faculdade lá, e se tornando um grande médico no Chile, ajudando muitas pessoas carentes. É muito bacana assim essa história. A mulher também começa a trabalhar, sustenta o filho, né, vai se tornar uma grande pessoa, né, e o filho nunca sabe que ele é, na verdade, sobrinho daquele que ele acredita ser o pai dele. E esse rapaz, ele acaba vivendo uma história de amor lá no Chile com uma outra mulher que é muito rica, mas não pode ficar com ela porque ele é casado. Naquela época não tinha o divórcio ainda, né? Então eles vivem toda essa trama muito interessante e acabam ficando juntos no final. Essa mulher por quem ele se apaixona engravida dele, a filha, né, ele só vai descobrir que teve essa filha lá no finalzinho do livro, quando ele já está com uns 80 e poucos anos. E durante todo o livro, né, vai mostrando trechos de poemas do Pablo Neruda. Eu gosto bastante do Pablo Neruda, aprendi a ler Pablo Neruda na época da faculdade, quando eu fazia meu TCC sobre Castro Alves, porque Pablo Neruda cita em um dos seus livros o Castro Alves como sendo o maior autor de poemas brasileiro. Então, eu aprendi a gostar do Pablo Neruda por causa disso, mas ele tem poemas muito profundos, vale a pena ler Pablo Neruda também. E aí o Pablo Neruda, ele realmente fez esse feito lá nos anos de 1939 de fretar navios para resgatar civis espanhóis que estavam morrendo na guerra e queriam sair da guerra. Ele pegou pessoas que tinham cultura, escritores, pintores, pedreiros, médicos, todos que podiam ter alguma função específica lá no Chile, que precisava tanta mão de obra naquela época. E ele levou essas pessoas para o Chile, deu emprego, deu moradia, deu alimentação para essas pessoas até que elas conseguissem se subsidiar sozinhas. E isso é um fato verídico. Então, a história desse romance, ela vai seguindo fatos reais, assim, da Revolução Espanhola, da Segunda Guerra Mundial, porque quando eles saem lá da Espanha, ainda não estourou a Segunda Guerra Mundial. Mas quando eles chegam no Chile, 2 meses depois, já tinha estourado a Segunda Guerra Mundial. Então, eles agradecem por ter saído daquele país e encontram situação difícil no Chile, mas mesmo assim é muito mais tranquilo do que eles já tinham passado, a fome, a miséria, as doenças, lá na Espanha por conta da Revolução Espanhola. Então, é bem interessante que mostra todo esse contexto, esse contraste das guerras, das revoluções, de como as pessoas encaram a morte, os desafios, as doenças, as coisas difíceis mesmo, né? E daí quando
você pensa que acabou as coisas difíceis, no Chile estoura uma revolução também, né, uma guerra civil, e aí o nosso personagem principal tem que fugir para Venezuela para poder se manter vivo lá com a família. E depois ele volta lá para Espanha, mas ele não se reconhece mais na Espanha que ele viveu, porque a Espanha está mudada, já se passaram 20 anos. Então ele volta para o Chile porque ele fala que lá é a pátria dele, e lá ele volta a fazer medicina, lá ele volta a trabalhar atendendo crianças carentes, pessoas carentes, e a mulher dele volta a pintar, produzir quadros. Ela se envolve com um amigo, né, da guerra, e ele reencontra aquela mulher que ele era apaixonado, e aí né, eles acabam vendo que na verdade eles passaram tanto tempo achando que podiam ter aproveitado mais. Eles eram um grande amor um do outro, porque aprenderam a se respeitar para poder sobreviver. É uma história muito bonita, e os poemas do Pablo Neruda caem certinho, assim, cada passo, cada ação do livro. Acho bem interessante, e fica a dica, que é um livro muito legal mesmo, que vale a pena ser lido.